A gente começa o nosso editorial com uma boa notícia para a liberdade de imprensa, para a não censura e para a comunicação. Você deve se lembrar do caso do Alan Frutuoso. O Alan Frutuoso, que também tem um canal do YouTube, um jornal chamado Vista Pátria. Durante uma viagem que ele faria para a Argentina, ele foi pego no aeroporto do Galeão e preso. Não constava mandato, não tinha ordem expedida no sistema, foi algo assim um tanto quanto assustador. E ele acabou conduzido e preso. Ocorre que depois de quase 90 dias preso, houve a libertação do Alan Frutuoso na data de ontem. Logo ontem à noite, à tardezinha, ele já foi liberado e já está em casa. A matéria foi coberta pelo Correio Brasiliense, que tratou do seguinte: Moraes manda soltar o Alan Frutuoso, acusado de participação de ataques à Polícia Federal. O comunicador aparece em vídeos gravados em frente ao prédio da corporação no dia 12 de dezembro, em Brasília. Detalhe, ele mesmo gravou, fazendo a cobertura dos eventos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do jornalista Alan Frutuoso. Vamos deixar o nome aqui, tá? Jornalista. Acusado de participar da tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro do ano passado. Ele foi preso em julho no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão do Rio de Janeiro. Na hora da prisão, Alan estava tentando embarcar para a Argentina. De acordo com a defesa, Alan ficou preso por 86 dias, de maneira preventiva. Moraes atendeu o pedido dos próprios advogados, que afirmaram que de dezembro até para cá não teve nenhum ato criminoso e que o tempo de pena do crime do qual ele é acusado não supera 4 anos, ou seja, menor potencial. A defesa, conduzida pelo escritor Zucco Zeni, sustentou que não existe motivo para manter a prisão preventiva. A prisão de Frutuoso foi determinada pelas acusações de ter cometido crime de coação no curso do processo e associação criminosa. O Ministério Público Federal afirmou que ele teria se envolvido na tentativa de invasão do prédio. O comunicador teria sido identificado por meio de imagens que ele mesmo produziu quando estava no local. A defesa alega que ele estava hospedado em um hotel em frente ao prédio da corporação para cobrir os atos políticos, que no dia do ataque desceu para colher imagens. Vamos lá. Alan Frutuoso aqui, ele foi preso, ficou 86 dias preso porque ele fez filmagens, ele fez a cobertura do ataque que aconteceu à sede da Polícia Federal. E aí a gente precisa lembrar de um certo repórter da Reuters, um repórter que estava dentro do dia 8 de janeiro, dentro dos atos, pediu para o pessoal fazer pose quebrando o prédio, mostrou para os manifestantes e foi embora. E aí é liberdade de imprensa. 2 pesos e 2 medidas. Eu não conheço o Alan Frutuoso, mas foi postado no seu canal, Vista Pátria, um pedido de ajuda, que falou o seguinte: o Alan Frutuoso segue impedido de apresentar o seu programa no Vista Pátria. Mesmo após a sua libertação de uma prisão injusta, Alan não é réu em nada e mesmo assim ficou preso por 3 meses por uma suposta associação criminosa. Quem eram os criminosos para a Polícia Federal? Os bolsonaristas? Então, diante dessa acusação ridícula, sem fundamento, ele segue com medidas restritivas. Entre elas, não pode exercer o seu trabalho. Desde já agradecemos a todos que possam continuar trabalhando. Então, é ridículo o fato dele estar proibido de poder fazer o seu papel jornalístico, de tirar dele o seu ganha-pão, o papel jornalístico. Sabe, o cúmulo de uma aberração. Não, esse tipo de jornalista aqui não atende aos nossos critérios, tira ele do ar. Isso é censura. Mas está em liberdade. Parabéns por estar em liberdade, desejo sempre o melhor para todos aí e desejo que a democracia volte a reinar. Uma boa notícia que não deixa de mostrar uma perplexidade ainda em tudo que está acontecendo. Vamos lá.
Sobre o caso da GLO, em portos e aeroportos, também outra entidade, no último editorial eu tinha falado que a Receita Federal fez uma nota que está perplexa. Segundo essa matéria do Hora Brasília Notícia, agora tem outra entidade, a ABIN. A GLO em portos e aeroportos, assinado por Lula, a GLO Placebo, gera revolta na Receita Federal, isso eu já tinha falado, e agora a ABIN também fez uma manifestação que acha absurdo que a ABIN foi retirada do plano de GLO, mas uma GLO que, sabe, cumpre aquilo que já é obrigação do governo federal, cuidar de portos, aeroportos e fronteiras. E aí, os dois órgãos que efetivamente fazem esse tipo de fiscalização, a BIM e a Receita Federal, foram deixados de fora. Vocês não fazem parte dessa GLO, vocês não vão ser citados, vocês não têm nada aqui a apresentar, nada a contribuir para a GLO Placebo. Vamos lá. Outra questão. A gente acabou de falar de liberdade de imprensa e de tratamento à imprensa. Você lembra como Bolsonaro era tratado em relação à imprensa e como as respostas de Bolsonaro eram veiculadas em toda a mídia como se fosse um cara grosso, um cara contra a liberdade de imprensa, um cara contra as liberdades, mas que quem era a favor das liberdades e da imprensa era a oposição, que à época era o governo do PT, né? Que era o PT, e que à época estava lá pronto para dar qualquer entrevista. Afinal, eles eram oposição. É igual hoje. Se você pegar hoje, qualquer deputado, qualquer um bolsonarista ou de oposição, está lá pronto para dar entrevista. Ele é oposição. Hoje, depois que o jogo virou e que o amor venceu, eles veem que o amor não é tanto pela imprensa assim, não. O Leandro, que é deputado estadual lá da Bahia, o Leandro de Jesus, ele fez uma publicação que eu achei bem interessante, tá? Fazendo uma crítica à atuação do ministro Rui Costa, da Casa Civil. E olha só, pensar que muitos falavam que era Bolsonaro quem tratava a imprensa com falta de respeito. Será que o parquinho deles está pegando fogo? Olha só o que aconteceu durante um evento quando a imprensa questionou um dos ministros do Lula. Essa com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, sobre a sua relação com Fernando Haddad. Os senhores de fato andam... Pensei que a gente ia falar sobre esse... Conversa com o ministro... Vocês viram aí, né? Saiu de fininho, né? Pois é, a imprensa não fala nada. Nada como o tempo. E aí, eu gosto de olhar alguns comentários. O Nival Calmon comentou o seguinte: estão se sentindo como os donos do Brasil. A pose, as respostas, a arrogância de todos. Nival, fale todes, tá? Para não ser preso. Deles é impressionante. E é impressionante mesmo. O Maurício Mallexa escreveu: o amor venceu, minha filha. Agora é assim. Tá bom para vocês, imprensa, agora? O José Carlos escreveu: esse é o povo do amor. A Lourdinha: correria, sempre mal educado, já faz parte do comportamento dele. Deise Borali: é lamentável, uma tristeza, nossa Bahia, nosso Brasil. Lembrando que o Leandro de Jesus aqui é deputado estadual da Bahia, tá? Mas é. E agora vamos trazer uma boa notícia, né? Os petistas estão comemorando demais. Só que tem um segredinho aqui, ó. A Bolsa de Valores subiu depois de um monte de queda, de despencar. A Bolsa subiu e quem tinha dinheiro investido ganhou um pouquinho. O dólar deu uma baixadinha, o que mostra que talvez a inflação não é tão pancada assim. E aí, os petistas comemoraram como se não houvesse amanhã o quanto Lula é bom. Só que uma coisa não tem nada a ver com outra. Não tem nada a ver com Lula e estão mentindo na cara dura, espalhando fake news, como se o Lula fosse o responsável por isso. E não o é. Matéria que eu trago para vocês, matéria do jornal Metrópolis. Festa no mercado, depois de tantas quedas, né? Bolsa dispara e dólar cai, por causa dos juros nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o Brasil. O Ibovespa fechou em forte alta de 1,69 aos 115 pontos nessa quarta-feira. O principal índice da Bolsa Brasileira foi puxado para cima pela decisão do Federal Reserve,
que é o Banco Central Norte-Americano, de manter inalterados os juros básicos dos Estados Unidos. O juro lá está alto, então o pessoal não está querendo investir muito lá não. Pelo mesmo motivo, o dólar fechou em queda expressiva de 1,34%, cotado a 4,97, o menor patamar registrado desde setembro. Na véspera, a moeda americana havia encerrado a sessão com recuo de 0,3%, cotada a 5,4%. Ou seja, não tem nada a ver com os petistas, tá? Então, se você estiver vendo alguma postagem de algum petista aí que a coisa tá linda, maravilhosa, a bolsa subiu, o dólar baixou e é por causa do Lula, não é verdade, tá? Então, olhos abertos, porque não tem nada a ver com a atuação do governo. Perfeito? É isso, pessoal. Feriadão, né? Vamos pegar leve, fazer uns vídeos mais curtos aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.